nasci em Salvador, graças a Deus. Meu pai é mineiro, do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, uma área assim onde a cultura mineira é muito forte. E minha mãe é de Jequié, aqui do interior da Bahia. Assim que eles casaram, vieram para Salvador. Eles escolheram Salvador para viver. E mais uma vez eu digo graças a Deus, porque nascer aqui tem tudo a ver comigo. Eu amo minha cidade, cresci na Barra, cercada de amigos, né? Na época que a gente brincava na rua, na época que a gente saía por ali sem medo de ser assaltado, sem medo de nada. Era uma vida lúdica, tinha muitos amigos, morávamos num prédio cheio de crianças e tal. Então eu tive uma infância muito feliz, muito alegre. E nas férias ia para o interior de Minas, né? Andar descalço, andar de cavalo, fazer tudo que a criança da cidade não conseguia fazer. E lá a gente era bicho solto, lá na fazenda do meu avô. Meu avô, um mineirão, assim, ele dizia que ele se orgulhava que na fazenda só não produzia duas coisas, sal e querosene. O resto era tudo produzido lá. E a gente curtia aquilo, né? Galinha, pato, ovo, jacaré, comia jacaré, que os primos mais velhos pescavam na beira do rio. Então foi uma infância, assim, realmente bem alegre, bem diferente, assim. E aí eu cresci aqui em Salvador, estudei no Marista, no Colégio Marista, minha vida inteira praticamente. Eu digo que os maristas me deu régua e compasso. Eu tive uma educação muito legal, muito cidadã, né? A gente é do tempo que cantava o hino nacional na escola e a gente se orgulhava do que era. A gente aprendia o SPB, então a gente aprendia, tinha uma matéria que era o SPB que ninguém sabe nem o que significa hoje, que ensinava cidadania, ensinava o significado, né, de ser cidadão. Então o Marista me deu amigos que eu tenho até hoje. Convivemos, vamos fazer uma festa em novembro para comemorar essa nossa vida inteira de amizade. No segundo ano colegial eu saí, fui pro Colégio São Paulo, que estava inaugurando, né? O Cenourinha da Gola Laranja, e eu fui pro Colégio São Paulo e fiz o segundo e o terceiro ano lá. Passei no vestibular para jornalismo e muita gente me pergunta como que eu cheguei lá na televisão. Eu digo que o jornalismo me escolheu desde sempre, porque eu queria estudar medicina e meus colegas de escola, de colégio mesmo, diziam que não tinha nada a ver. Que eu tinha uma tendência assim para liderança, para o discurso, subia na cadeira, era líder de classe, então eles achavam que eu tinha que fazer comunicação. E aí eu me matriculei, me inscrevi no vestibular para comunicação em respeito ao que os outros viam em mim. E não que eu achasse que eu realmente tinha vocação para isso, mas era o que eu gostava, era a minha tradução, era essa mesmo. Então eu passei no vestibular e antes de passar no vestibular, isso é interessante contar, eu fui acompanhar, antes do resultado sair, eu já tinha feito as provas na Federal. E antes do resultado sair, uma amiga me pediu para acompanhá-la até a TV Aratu, que ela ia fazer um teste. Ela tinha sido convidada para esse teste. A TV Aratu era Globo na época, né? Era afiliada da Globo. E aí eu fui acompanhar. E lá, José Amilcar, era o diretor de jornalismo, me viu quieta, caladinha assim no canto, me perguntou o que eu fazia. Eu falei, acabei de fazer vestibular para jornalismo. Aí ele disse, por que você não faz um teste também? Foi assim que eu caí de paraquedas dentro da TV, na Globo, onde todo mundo queria chegar. Eu cheguei convidada pela porta da frente. Me lembro que a primeira lauda do meu teste foi sobre o Ileaê, A Noite da Beleza Negra. Uma coisa que eu não tinha muito conhecimento na época. Imagine isso, em 1980, né? O Ilê tinha poucos anos de vida. E lendo aquilo sobre a Noite da Beleza Negra do Ileaê, eu fiquei tão encantada que a partir daí comecei a ler mais sobre a minha cidade, sobre as coisas que eu não sabia, que eu desconhecia completamente. E assim eu cheguei no jornalismo. Daí casei com um cinegrafista do Rio de Janeiro, da Globo do Rio. Mas o casamento não deu certo, né? Com 6 anos de casada, a gente se separou e eu fiquei com a minha herança melhor, né? Com meus 2 filhos e criei sozinha aqui, sem o pai. O pai foi embora para o Rio de Janeiro e eu fiquei com meus 2 filhos. Então fui mãe solo, entendo muito bem as dificuldades, trabalhava todos os fins de semana, raramente a gente tinha uma folga, porque faz parte da profissão, né? A gente trabalha
no Ano Novo, Natal, São João, Carnaval, Semana Santa, onde todo mundo está curtindo, a gente está trabalhando. Aí o que eu fiz? Aprendi a me divertir com o meu trabalho. Então eu trabalhava muito, mas eu amava aquilo que eu fazia. Então me dava muito prazer trabalhar. E quanto aos meus filhos, que ficavam com os avós enquanto eu trabalhava nos fins de semana, eu sempre ensinei para eles que trabalhar é de uma importância assim, fundamental na nossa vida, porque é daí que a gente tira a nossa dignidade financeira, é aí que a gente aprende a se relacionar com pessoas diferentes da gente e aprende a respeitar também o outro, né? Então eu não tinha culpa por não estar com meus filhos nos festejos. Eu achava que dali eu estava passando uma grande lição para eles. Eu acordava minha filha dizendo: acorda que a vida não é para princesa não. É assim que eu criei para que ela fosse uma mulher independente, como eu era, que aprendi com a minha mãe, que ser independente é que nos torna livres. Então, quando a gente tem o nosso feminismo, tá aqui ó, no nosso cartão de crédito, que vem do nosso salário, da nossa grana, que a gente banca as coisas que a gente quer, que a gente sonha, sem depender de ninguém, a gente pode fazer escolhas. Como eu vejo Ana Valéria como mãe, a gente que conviveu a vida inteira, assim, é difícil a gente pegar um ponto, né, pra tentar descrever, mas ela sempre foi uma mulher muito forte, muito corajosa, e eu vou chorar, eu sou chorona, mas ela criou 2 filhos, né, sozinha, num mundo que não é fácil, então assim, eu admiro muito ela como mulher e como mãe, porque eu sou mãe hoje e sou separada também, crio meus 2 filhos, e eu vejo a batalha que é para conseguir, né, para seguir em frente, pra gente dar para eles a melhor educação, os melhores exemplos. E olhando para trás eu vejo que ela fez muito mais do que ela podia. Então eu passei isso para minha filha e para o meu filho, que foi criado no meio de um monte de mulher. E é um cara, um paizão, um pai, né, daqueles que cuida da filha super, super bem. Bom, falar da minha mãe é muito fácil, né? É uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, abdicou muito da sua vida, com o seu tempo com a sua família para estar desempenhando sua atividade como jornalista nos seus 35 anos de televisão, mostrando muito sobre a cidade de Salvador. Acompanhando de perto todo o desenrolar do dia a dia da nossa população, tudo aquilo que a população precisava, ela estava ali mostrando para a sociedade, e agora ela está nessa nova luta, nesse novo desafio como vereadora de Salvador, para dar tudo aquilo, todo aquele suporte que ela pôde acompanhar de perto, todo aquele suporte que a sociedade precisa e muitas vezes não é visto, não é lembrado, lá dentro da comunidade nas quais ela tem acompanhado de perto. Então nós acreditamos muito nela como mãe e como nossa futura vereadora. Eu tenho essa neta, Lua, de 5 anos, e tenho 2 netos da minha filha, Gabriela. Guilherme, é meu neto mais velho de 11 anos, e Rafa, que é o meu neto do meio, que é o dono dos jardins aqui de casa comigo. Eu digo que ele é meu ativista ambiental, porque ele ama planta, ama a natureza, chora quando morre uma orquídea, quando uma flor cai. Então é muito interessante que isso vem dele, ninguém ensinou, e ele aqui é o meu jardineiro junto comigo. Tem um relacionamento que eu me orgulho muito de dizer que eu tenho um relacionamento, é um namoramento. Eu não sou casada no sentido convencional da palavra. Eu e Paulinho nos conhecemos na adolescência, eu tinha 13 anos, ele 18. E ali rolava aquele olhar, aquela paquerinha, dançava nas festinhas, mas não tínhamos um namoro, né? Naquela época, não. Mais tarde a gente se encontrou, mas também ele estudava fora daqui e tal, não deu certo. Cada um tocou sua vida, eu casei para um lado, ele casou para o outro, e anos depois a vida nos uniu. Então, falar de Ana, né, ela é uma pessoa muito especial, né, como mulher, como esposa, como profissional, e onde ela se dedica em cada setor da vida dela, ela faz o melhor dela. Comigo mesmo, ela tem um carinho todo especial, como você sempre fala, é o dia todo me dando todo apoio. Da mesma forma, eu dou a ela, né? Nossos filhos eram amigos
e fez com que a gente se aproximasse de novo, né? Teve uma torcida por trás disso, que era a torcida de Rodrigo, meu enteado, que eu amo. Só não nasceu aqui da minha barriga, mas sou apaixonada. E Rafael, meu outro enteado mais velho, que eu amo de paixão também. E aí eles me deram mais 2 outros netos, Thó e Júlia. Então, no total são 5. Eu me emociono quando eu falo, porque eu adoro a família grande. Eu sempre sonhei em encontrar uma pessoa, como eu encontrei Paulinho, que também tivesse filhos e que a gente pudesse junto aumentar aí essa prole e essa família. E tenho meus enteados como filhos do meu coração. Amo de paixão. É uma pessoa muito singular, né? Que ela tem tempo para tudo, né? Ela tem tempo para a família, para o trabalho, né? Para os amigos. E agora nessa jornada que ela está preparada e quer fazer o melhor, né? E eu acho, como vocês conhecem, a trajetória dela como repórter, como mãe, né? Como esposa. Uma pessoa que realmente tem muito a somar para a cidade, né? Pessoa séria. Quando eu fiz 50 anos, eu batia no peito que estava fazendo 50 anos, e aí junto com um amigo topou entrar na loucura comigo. Nós criamos um perfil chamado Atleta aos 50, que acabou não dando certo por questões comerciais. Eu não podia comercializar, porque como jornalista eu não podia ter nada comercial no meu nome, fazer propaganda de nada, né? E para manter um site desse no ar, a gente precisava sustentar. Aos 60, eu dei mais uma virada. Eu tô com 63 anos e foi mais uma virada que foi para a política. Por quê? Porque eu amo um desafio, né? Eu sou meio louca assim de não dar as costas para nenhum futuro que me apresente uma possibilidade, né? Tem uma frase de Richard Bach que eu adoro, que é: não dê as costas a possíveis futuros antes de ter a certeza de não ter nada a aprender com eles. Então, eu tenho muito a contribuir com a política, tenho certeza disso, e tenho muito a aprender também, já estou aprendendo, né? Eu acho que meus 40 anos de bagagem como jornalista, andando, rodando Salvador de ponta a ponta, vivendo todos os tipos de realidade, de circunstâncias que a cidade nos apresenta, eu construí uma bagagem, né, de identificação com a cidade, de empatia com as pessoas. Quando eu cobria um deslizamento do Motel Mustang, muita gente deve se lembrar disso, uma tragédia, né, que antigamente acontecia muito ali na Avenida Suburbana, que hoje não acontece mais. Eu estava ali colada com as famílias, vendo mães que perderam filhos, vendo maridos que perderam as mulheres e os filhos, avós, pais, e perderam tudo, né? Então, aquilo me tocava profundamente. Eu me lembro muito de uma chuvarada que deu em Salvador, e eu fui para Águas Claras cobrir uma inundação terrível. Nada disso acontece mais em Salvador, mas acontecia, e quando acontecia, era uma tragédia. A cidade inteira ficava debaixo d'água. E eu me liguei muito naquelas pessoas de lá. Eu passei um mês indo para lá direto para cobrir a recuperação, as pessoas desabrigadas em escolas. Eu tô só citando esses 2 casos, mas que foram muito marcantes para mim, mas foram 2 entre centenas de deslizamentos, de mazelas. Mas também vivi as alegrias da cidade, né? Eu vivi os carnavais, eu vivi o São João da minha Bahia, que eu amo, é uma festa que eu sou apaixonada. Eu gosto das tradições, eu gosto dos festejos, eu gosto do sincretismo. Eu amo a missa de Santa Bárbara no Pelourinho, dia 4 de dezembro. Então eu conheço a minha cidade, eu conheço as nossas tradições. E isso tudo me fortalece e me faz ter a certeza de que eu posso contribuir com a cidade. Eu sei, por exemplo, que as mulheres de Mata Escura precisam de ginecologista, porque elas me contam, porque eu nunca perdi a ligação entre as pessoas. Eu sempre dei meu telefone para todo mundo, então tudo que elas precisam, elas estão sempre falando comigo. O ano passado, eu consegui mudar a vida de um bairro, Novos Alagados, levando 2 secretários da prefeitura lá e dando dignidade ao bairro, com uma grande obra, claro, com a ajuda da Prefeitura de Salvador, de Bruno Reis, com a ajuda de todos, e que foi um pedido meu que foi atendido. Então, quando eu vi que eu podia fazer sem um mandato,
eu pensei o que eu vou poder fazer com um mandato. Então eu vi que existe uma possibilidade muito forte em ajudar Salvador. E por isso eu estou fazendo essa transição, por isso eu busco a confiança das pessoas, quem me conhece, quem sabe quem eu sou. Minha vida foi sempre transparente aí, né, pública, todo mundo sempre me viu. E é isso, por isso essa mudança agora, porque eu acredito de verdade que eu posso cuidar de Salvador junto com outros vereadores, junto com a prefeitura, junto com o executivo e o legislativo. Eu acho que a gente tem muito a fazer e vamos fazer.